Olá, meu irmão. Você conhece as 3 observâncias quaresmais? O jejum, a esmola e a oração? Pelo jejum, nós mortificamos o nosso corpo e deixamos que a nossa alma possa ter espaço, e assim seja ela a dominar a nossa vida e não os desejos da carne, como diz a palavra de Deus. É pelo jejum que nós vamos enfraquecer o corpo, dizendo assim a nós mesmos que não é o nosso desejo físico que nos domina, mas sim a nossa alma, mas sim aquilo que Deus espera de nós. Então, na quaresma em geral, nós fazemos uma penitência alimentar. Tiramos algo que nos dá prazer, tiramos algo que quando nós comemos nos dá aquela sensação prazerosa, gostosa, e assim, com a ausência desse alimento, nós combatemos esse bom combate para que a nossa alma tenha espaço para conduzir a nossa vida. Então, em geral, nós tiramos alguma coisa que a nós é cara, que a nós é muito boa. As pessoas ficam um pouco com dúvida se é uma lista do que pode e do que não pode na quaresma. E a questão não é bem essa. O alimento em si não tem nele algo que torne ele um pecado ou um problema, mas sim a nossa postura em relação a ele. Então, não adianta, por exemplo, alguém que toma muita Coca-Cola, na quaresma dizer, não vou tomar Coca-Cola, e aí passar a tomar Guaraná. Porque o que está acontecendo, na verdade, é uma substituição do prazer. Por mais que o Guaraná não seja Coca ou vice-versa, mas eu estou me consolando ali de alguma forma, e a ideia não é essa. A ideia é, de fato, que a ausência daquilo que nos traz prazer nos gere a necessidade de lutar para mostrar que eu posso viver sem aquilo. Então, esse é o espírito da coisa. Não é propriamente eu estar substituindo e procurando consolos ou fazer uma lista do que pode e do que não pode. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo me fale e me mostre qual é a minha postura em relação àquilo e não colocar simplesmente o poder ou não poder na coisa em si, mas assim eu refletir qual é a minha postura diante daquele alimento. Então, primeira observância quaresmal, o jejum, e aí você faz essa penitência alimentar, observando também os 2 dias de jejum que a igreja nos pede, que são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Segunda observância quaresmal, a esmola, e ela entra aqui combatendo essa tendência desordenada que a gente tem de querer possuir as coisas, de ter as coisas e achar que aquilo vai nos trazer a felicidade. Então, exatamente na contramão disso vem a esmola. Enquanto a tendência natural é querer ter, a esmola vem nos ensinar a dar, a abrir a mão. E aí, a forma de viver isso na quaresma é diversa. Eu posso, por exemplo, se eu tenho condições, aumentar a minha oferta, a minha doação material mesmo às pessoas que mais precisam. Se eu não tenho condição, eu me faço uma presença para as pessoas, dou atenção humana, converso, dialogo, visito um doente. Se for a realidade de alguém, visita um presídio. Enfim, essa é a forma de tirar essa necessidade que temos ou nos colocamos de ter, e aí vem a esmola para nos ensinar a virtude de dar. Como a palavra de Deus nos diz, há maior alegria em dar do que em receber. E a terceira observância quaresmal é exatamente a oração. Nós que temos a tendência de sermos o centro da nossa vida, temos a tendência de nos acharmos Deus, de nos colocarmos como a referência, nós pela oração admitimos que não somos o centro, que Deus é o centro e que nós precisamos dele. E aí na quaresma a gente aumenta a quantidade da nossa vida de oração. Ou, se você não reza, está aí uma excelente oportunidade de começar a rezar e assim permanecer. Não é que só na quaresma a gente faça essas coisas. É como se a gente intensificasse isso em preparação, em vistas à Páscoa, onde a gente vai renovar os nossos compromissos batismais. Então, a gente aumenta a oração na quaresma. Como? Se você reza um terço, reze 2, reze o rosário. Se você reza 15 minutos, passe a rezar meia hora. E assim você vai vendo formas de trazer a oração em mais intensidade. Também lembrando dessa dimensão penitencial do momento quaresmal, desse tempo litúrgico. E aí rezar os salmos penitenciais. Talvez seja interessante você assumir o compromisso de rezar um livro inteiro da Bíblia durante a quaresma. Talvez o saltério todo, com os 150 salmos. Ou um outro livro, um evangelho, um conjunto de cartas, enfim, você escolhe. O importante é a gente crescer na oração e assim
cumprirmos essas 3 observâncias quaresmais. E se a gente viver bem isso, com certeza ao final da quaresma nós sairemos espiritualmente engrandecidos e mais assim fortes para continuar no combate que não é só da quaresma, mas é da vida toda. Que Deus te abençoe e uma santa quaresma para você.